Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Filho Rico. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, Maximiliano Vanderlei. Ele que é administrador de empresas, mentor empresarial e consultor de seguros e planos de saúde há mais de 40 anos. Meu amigo Max, seja muito bem-vindo. Obrigado, Helder. É um prazer falar contigo, é um prazer estar aqui com você. E vamos falar, temos muito para conversar. Vamos começar então com uma pergunta muito interessante aqui que as pessoas geralmente fazem sobre seguros e planos de saúde. É a Sim. pergunta se ela está pagando muito pelo aquele plano, pelo aquele seguro. De fato, sempre que há um desembolso, Helder, existe essa preocupação. É justo que eu estou pagando? Então eu diria assim, não existe seguro caro ou seguro barato. Existe o seguro que é mais adequado para você. E nessa parte de seguros, a gente vê várias pessoas oferecendo para a gente por e-mail, né, planos e tudo. E na época que nós estamos hoje, a segurança pessoal é tudo, né? Então, essa parte das pessoas que trabalham com isso ficam mandando e-mail para nós, etc. É muito mais interessante. Eu, particularmente, prefiro tratar pessoalmente, né, sobre um negócio que vai trazer consequências É para isso. nós, né? Porque a gente compra um seguro, paga um seguro para não usar, não é isso, Max? Helder, hoje o mundo está se tornando digital. E as ofertas são inúmeras. Por todo lado, nós somos bombardeados com situações que nos propiciam adquirir. Eu diria, faria uma analogia. Nós podemos sair agora, passar numa farmácia e comprar um analgésico. E vai tratar a sua dor de cabeça. Tratar não, ele vai amenizar a sua dor. Certo. Mas você pode procurar um especialista e tratar o mal que te aflige. Essa é a diferença de você ter um corretor, de você ter um especialista, de ter alguém que conhece o produto e vai te conhecer. Então, nós vamos fazer uma consultoria do que de fato você precisa, de quais são as coberturas que são relevantes, e você vai comprar o produto que vai trazer proteção com um preço justo, com um investimento adequado. Perfeito. E quais são as principais coisas que a gente precisa analisar quando for escolher um plano de saúde para nós e para nossa família? A primeira coisa que nós temos que pensar é no desembolso, que eu gosto de dizer quando nós falamos com o público de entrada, aquela pessoa que está iniciando a vida, que recebe seu salário, ou vem de uma microempresa, que vem ali dos seus rendimentos, do proveito daquela empresa, daquela pequena empresa. Qual o plano bom? Helder, plano bom é o que cabe no bolso dessa pessoa, em primeiro lugar. Perfeito. Não adianta um plano fantástico, maravilhoso, e que ela não possa arcar com esses custos, ou que esse dinheiro faça falta também em outras áreas da vida da família ou da própria empresa. Então, primeiramente, nesse estágio, ela precisa se preocupar com o que cabe no bolso. Num segundo momento, quando ela tem uma evolução financeira, quando ela começa a constituir um patrimônio, então agora ela começa a cuidar de qualidade. Ela precisa de uma rede credenciada mais abrangente, agora já tem filhos normalmente, então ela precisa de proteção e muitas vezes até de abrangência territorial. Ela precisa de um plano estadual, um plano nacional, quando ela começa a viajar, quando é a passeio, turismo ou mesmo a trabalho. Então, é importante conhecer o cliente Perfeito. para avaliar qual é o plano mais adequado. Perfeito. No meu caso, sou militar, né? A gente sempre teve plano de saúde nacional. 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 E é uma coisa interessante, você que está nos assistindo, é que com o tempo a gente vai envelhecendo e os planos de saúde vão ficando mais caros, né? A gente É, estava conversando aqui no nosso bate-bola que você até me fez uma pergunta: quem que você acha que paga mais? Queria que você puxasse essa linha agora aí para o nosso sim, assistente. a saúde suplementar, ela enfrenta desafios e um deles é a precificação. A tecnologia vem evoluindo assustadoramente. A cada semestre, a cada mês, a cada ano, nós temos inovações, nós temos novos equipamentos, novos tratamentos, novos fármacos e doenças que há pouco tempo atrás não tinham cura ou tinham tratamentos dificílimos, hoje já são acessíveis. Isso é ótimo, mas isso encarece a medicina. E na medida que nós envelhecemos, nós somos uma máquina. Nós precisamos de mais manutenção.
Exato. Então, nós passamos a exigir mais do plano. E o plano tem um custo com isso. Porém, Helder, quando nós atingimos 59 anos de idade, a partir daí, o plano de saúde deixa de ter reajuste por faixa etária. Então, o indivíduo vai fazer 70, 80, 90, quiçá 100 anos, e não tem mais reajustes por faixa etária. Ele terá só aquele reajuste anual, que é a correção da inflação. Ele é beneficiado com isso também. Normalmente os planos de saúde, quando a gente faz aniversário, ele aumenta, né? É até 59 anos que aumenta. Ele aumenta até 59 anos, mas ele é dividido por faixas etárias. E essa divisão, ela não é feita pela operadora de saúde, seja ela qual for. Ela é feita pela agência ANS, a ANS, Agência Nacional de Nacional de Saúde Saúde. Suplementar, que ela regulariza o mercado e é igual para todos. Então, 0 a 18 anos é a mesma faixa, tem o mesmo preço. 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33 e assim de 4 em 4 anos. Então você só tem o reajuste por faixa etária, não por aniversário, mas quando você pula de uma faixa para outra, e aí se mantém lá por mais 4 anos, até atingir os 59. Aí então ele estaciona. A partir desse ponto, você não tem mais que se preocupar com reajuste por faixa etária. Você terá só os reajustes anuais. E Max, uma dúvida também que é comum das pessoas, às vezes o plano fica caro para ela, né? E ela decide migrar para um outro plano e etc. Ela pode trocar de plano sem perder tudo? Ou porque tem aquela Essa questão de carência, né? Isso, tem sim, tem essa questão é muito importante. Helder, esse movimento de migração, ele é um movimento normal no mercado. Por quê? Ao mesmo tempo que muitas pessoas evoluem financeiramente e o plano que ele pagava não só fica barato, mas como deixa de atendê-lo porque ele tem expectativas maiores, ele precisa de mais qualidade, ele precisa de produtos mais abrangentes e ele deseja um plano superior e vai pagar mais caro e está podendo desembolsar por isso, o inverso também acontece. Algumas pessoas perdem poder aquisitivo ao longo da vida. Tem salário defasado, tem a sua renda defasada, por N vários motivos que não vem ao caso agora. Porém, o que acontece nessa hipótese, o plano começa a ficar mais caro mensalmente e às vezes ela não consegue mais arcar. Então é normal que ela migre agora, ao contrário da outra situação que nós analisamos, procurando um produto mais barato. Então o movimento de migração é normal, ele é frequente. E as carências? O que acontece? Todo plano, quando é registrado e regido pela ANS, porque eu digo isso, existem planos que são convênios, que são grupos de saúde, eles não têm registro na Agência Nacional de Saúde. Perfeito. Esses planos você não carrega aproveitamento de carência, você não leva consigo essas carências. Mas os planos que são registrados na ANS, você tem níveis de aproveitamento de carência de acordo com o tempo que você está e com a faixa do teu plano. Isso é importante observar, Helder. Eventualmente, o indivíduo ele tem um plano hospitalar e o plano dele com coparticipação em enfermaria. Ele quer migrar para um plano completo, com atendimento ambulatorial, hospitalar e com internação em apartamento. O plano é de outro nível, de outra faixa. Então, ele terá carências para cumprir naquelas faixas que são superiores ao que ele possuía no plano dele. Perfeito. Max, eu gostaria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo sobre essa questão do plano com coparticipação, quais são as vantagens, desvantagens. Isso, muito bem colocado, Helder. Esse é um assunto, inclusive, polêmico, né? Converso com muita gente e algumas pessoas, às vezes, ele se sente lesado. Ele diz, poxa vida, por que eu pago coparticipação se eu já pago o meu plano de saúde? E eu ainda tenho que pagar uma taxa? Ora, o plano de saúde, ele é baseado no mutuarismo. Todos pagam para quem precisar usar. E a ANS encontrou uma forma de baratear o plano quando? Para quem usa pouco. Então, se você usa pouco o seu plano, é interessante você ter um plano com coparticipação. Por quê? Você tem uma parcela mensal menor. E apenas quando você utiliza, quando você faz consultas, quando você faz exames ou terapias, você tem uma pequena taxa, só naquela ocasião. E no restante do ano, você está economizando em todas as parcelas.
Então é questão de fazer conta. Quanto eu economizo mensalmente e quanto eu vou gastar quando eu uso com coparticipação. Em muitos casos, o plano com coparticipação é sim muito Mais interessante, vantajoso, mais principalmente para vantajoso, pessoas mais novas que não têm. que não tem tanto uso desse plano, que não tem frequência. Agora, se a pessoa está fazendo um tratamento, ou conforme o tratamento que ela esteja fazendo, se ela tem uma recorrência em consultas, em exames, vale a pena ela pagar uma parcela maior e ter um plano que ela não tem esse gasto mensal, ela tem um orçamento previsível, ela tem previsibilidade no orçamento. Voltamos para o início da nossa conversa, o plano ele precisa ser adequado para o usuário, para cada usuário. Por isso é importante você ter uma consultoria, você simplesmente não comprar com a primeira oferta que você viu, seja na internet, num panfleto ou em qualquer outro local. Você ter consultor de confiança que vai lhe aconselhar e lhe orientar da melhor forma para você, o que vai atender melhor a você, a sua família ou a sua empresa. Perfeito, isso é muito interessante porque as pessoas têm muita dúvida, né? Elas querem ter, por exemplo, um plano de saúde para proporcionar uma segurança em caso de extremos, né, para ele, para a família dele e tal. Mas muitas vezes a pessoa não sabe o que abrange o plano de saúde. Então, realmente, ter um consultor, uma pessoa de confiança, como é o seu caso, né, para a gente Obrigado. poder tirar as dúvidas, perguntar e ficar Isso. bem à vontade para escolher, né, porque você mesmo me disse, você não vende plano de saúde, você dá uma consultoria para as pessoas ficarem tranquilas e escolherem aquilo que elas Isso, querem. Helder. Eu não vendo planos, tampouco seguro. Eu oriento, eu dou a consultoria. E você, consumidor, vai entender qual é o produto que atende à sua necessidade e o que cabe no seu orçamento, o que fica mais adequado para o seu orçamento. Então, esse é o diferencial, Helder, que você tenha essa pessoa e uma coisa que eu sempre digo, Helder, esse vocabulário todo usado nos planos, usado no seguro, tem todo o vocabulário técnico, né? Que para mim, há 40 anos é o meu dia a dia, é o meu lugar comum. Mas você não compra planos de seguro todo dia, planos de saúde, você não faz seguro todo dia. Então você precisa de alguém que te oriente, você precisa de alguém que converse. E que eu digo, fique à vontade para conversar, fique à vontade para tirar as suas dúvidas, que é importante. Quando você expõe a sua dúvida, eu tenho como atendê-lo dentro da sua necessidade. E eu já queria fazer um convite para você que está nos assistindo. Coloque aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta. O Max vai responder aqui para você, tá? E fique bem à vontade. Não deixe de seguir aqui o nosso canal Filho Rico, porque aqui a gente abrange vários assuntos de interesse para você e para a sua família, principalmente ligado à área de finanças, economia, geopolítica, assuntos de interesses gerais, como é esse que nós estamos conversando aqui. Meu amigo Max, uma pergunta. Claro. Agora, já passando aqui um pouco da área de plano de saúde para seguro de vida. Por que quem tem dinheiro precisa de um seguro de vida? Quem tem dinheiro e quem não tem, precisa. A maioria das pessoas precisam de um seguro de vida. Primeiro que o seguro de vida, ele tem coberturas que não se usam apenas no caso de morte, né? O caso de morte vai indenizar a família, vai indenizar os beneficiários. Porém, existem coberturas para, por exemplo, profissionais autônomos, profissionais liberais, que vai indenizar dias parados. Existem coberturas por invalidez permanente, total ou parcial. Existem coberturas que vão indenizar por doenças graves, que você recebe uma antecipação da verba do seguro, caso seja diagnosticado com determinadas doenças que têm tratamentos difíceis, tratamentos onerosos. Então, ele serve para ti em vida. Daí, mais uma vez, a necessidade de um especialista que te oriente qual é a sua necessidade para que você não adquira e não compre o que você não precisa e deixe de ter coberturas que são importantes para você. E quando a gente fala, então, agora de beneficiários, que são os herdeiros, são os familiares a quem você, familiares ou as pessoas a quem você destinou a verba no caso do óbito. O que acontece? Quando nós estamos trabalhando, Helder, nós geramos renda. E essa renda é ou uma parte ou todo o provento da família. Então, muitas vezes tem esposa, tem filhos, pais. Quantos
quantas pessoas mantêm os pais idosos, né? E é com isso, com essa renda, que essas pessoas sobrevivem. Se você vem a faltar, como essas pessoas vão sobreviver? Então, nesse caso, o seguro é fundamental, porque você vai pensar não apenas com egoísmo, mas naquelas pessoas que, no caso de você vir a óbito, vão continuar e vão precisar daquele dinheiro para continuar vivendo. E se você tem patrimônio? Então você não precisa? Você precisa. Porque isso vai garantir para os herdeiros a tranquilidade nessa transição. Porque patrimônio vai para inventário e seguro não vai para inventário. O seguro ele vai ser pago de acordo com os percentuais que você destinar para cada beneficiário. Então você pode escolher quais são os beneficiários do teu seguro e que percentual você vai destinar a cada um deles. E ocorrendo óbito, essas pessoas vão receber e terão tempo para desenrolar um inventário, para vender imóveis, para conduzir uma empresa, percebe? Para fazer essa transição dentro de uma empresa. Então, o seguro é importante. É importante para quem tem pouca renda e tanto quanto ou mais para quem tem muita renda. Ele só precisa ser bem mensurado. Perfeito, Max. E agora me diga uma coisa, com toda essa tua experiência de mais de 40 anos aí, qual é a dúvida mais comum que as pessoas de alta renda têm em relação ao seguro de vida? A primeira é essa que nós falamos agora. Eu tenho patrimônio, eu preciso desse seguro, mesmo tendo patrimônio? Eu tive um caso peculiar, um empresário, quando nós conversávamos sobre seguro de vida, ele diz, olha, eu não vou fazer porque Cristo, que foi a pessoa mais importante do mundo, morreu de braços abertos e não tinha seguro. Eu falei assim, interessante, e verdade. Mas ele também não tinha investimentos, aplicações financeiras e nem patrimônio. Percebe? Você tem investimentos, aplicações financeiras, patrimônio e pessoas que dependem de você. Então você precisa sim do seguro. Tem um ponto que é interessante, né, que não é muito comum a gente ver por aí. São pessoas preocupadas em fazer o seguro residencial. Seguro residencial, É aí verdade. você me corrija se eu estiver errado, seguro contra incêndio, não sei se uma coisa abrange a outra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre seguro residencial para nós. O Brasil, ele tem um mercado muito grande, um mercado latente muito grande. Por quê? Porque ainda, apesar de tudo que nós já evoluímos, de tudo que nós já aprendemos e que o mercado de seguros vem avançando ano a ano, nós ainda temos muito preconceito com o seguro e ele é pouco difundido. O seguro residencial é um seguro barato, barato. Por quê? O risco da residência, via de regra, ele é pequeno. Quando nós falamos, por exemplo, de apartamentos, são construções de primeira linha, construções sólidas, com baixo risco, com muitos fatores de prevenção de incêndio, sprinklers e às vezes até brigada, quando for um condomínio maior, né? Extintores de incêndio e hidrantes e tudo mais. O risco é pequeno. Isso faz com que o custo seja diminuto. É um custo ínfimo, mas você tem a proteção do teu imóvel, você tem a proteção do imóvel e do conteúdo dele. Percebe? Então, nesse conteúdo, mobiliário, roupas, vestimentas, utensílios, eletrônicos, eletroeletrônicos, todos os pertences inerentes a uma residência estarão cobertos. E você tem coberturas acessórias, você tem responsabilidade civil, você tem roubo de bens. Então você tem diversas coberturas que, mais uma vez, quando bem feito, eles vão proteger teu patrimônio. E com um custo muito pequeno. Se o brasileiro despertar para isso, ninguém fica sem o seguro de residência. E eu acho interessante agora, uma pergunta que eu vou te fazer. Entre o seguro mais barato e o seguro mais caro, onde é que está o erro escondido aí? Entre o calçado menor e o calçado maior, onde estaria o erro? O tamanho do seu O pé. tamanho do pé, verdade. Concorda? Então, o seguro barato ou o seguro caro, a gente não mede pelo valor intrínseco. Não é dizer que eu paguei X ou eu paguei Y ou 5 vezes X. Mas é qual o valor do meu risco? O que eu tenho em risco para proteger? Então, lógico que se eu tenho um montante maior em risco
E se eu preciso de mais cobertura, se o meu valor, se o meu patrimônio está mais exposto a risco, vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma empresa e que a gente fabrique, por exemplo, bicicletas. Certo. Aí o nosso vizinho começa a produzir fogos de artifício. O que aconteceu nesse momento? O nosso risco foi agravado. Então, se nós já precisávamos do seguro de incêndio, agora quadruplicou, quintuplicou a nossa necessidade. Porém, um risco maior tem uma taxação maior também. O seguro vai custar mais caro agora, Perfeito. devido ao risco maior. Perfeito. Então, o preço ele é proporcional ao volume financeiro que você está protegendo e ao risco que esse volume, que esse patrimônio está exposto. Vamos falar agora de uma coisa polêmica, e você já sabe qual é a minha opinião. Seguro de carro. No meu caso, só sou eu e minha esposa, a gente praticamente não sai de casa, são percursos muito tranquilos que a gente vai, quando a gente sai, normalmente eu paro no estacionamento, então eu sou contra fazer seguro de carro. Entretanto, acontece às vezes de eu precisar viajar para uma cidade e tudo, e então esse fator ele pesa para mim. Porque eu, como Isso. investidor, eu pego o dinheiro que eu pagaria para o seguro, invisto e se acontecer qualquer coisa, tá tudo bem, aparentemente, porque eu trabalho com risco calculado. Mas eu gostaria que você me vendesse um seguro de carro agora. Helder, vou voltar para a origem da conversa também. Eu não vendo seguro, eu te dou consultoria. E você vai avaliar qual é a sua necessidade do seguro. Em primeiro lugar, nós vamos falar de cada especificidade. Existe aquele indivíduo que trabalha o dia todo com carro. Agora tem até o caso dos aplicativos, né? Que são 12 horas ou às vezes até mais. Às vezes as pessoas se revezam no Perfeito. volante e o carro anda 24 horas. A exposição ao risco desse carro é muito alta. Então, Altíssimo. a taxa também que eles vão pagar por esse seguro é infinitamente maior do que a sua. São muitas vezes mais caros do que o teu seguro. O teu vai ter uma taxa menor, porque você tem um risco menor pela utilização que você faz do carro. Fatores como faixa etária influenciam, utilização, a região do risco. Nós voltamos para aquela história da região. Sim. Cada CEP tem o seu próprio, Risco a sua próprio própria ali. tarifa. Certo. Isso. Então, tudo isso vai influir no valor. E também, quais as coberturas você precisa, Helder? Você precisa de um seguro tão completo quanto o meu? Provavelmente não. Pode ser até que um seguro contra terceiros seja suficiente para você, uma vez que você tem capital e reserva e entende que bancaria o risco. Vamos entender uma coisa. Você é o dono do risco. Você é o detentor do risco. Se você vai bancar esse risco ou se você vai terceirizar o risco, essa escolha será sua. Eu vou te dar a consultoria de quanto custaria para terceirizar e qual seria a melhor forma e as necessidades que você tem de cobertura, Helder. Então nós podemos fazer um seguro bastante acessível para ti, que vai cobrir na sua necessidade. Uma assistência 24 horas para você quando está em trânsito, quando está viajando. Tu já imaginou na estrada você precisar de um reboque? Você vai ligar para quem? Num local que você não Verdade. conhece ninguém. Se você tem uma assistência 24 horas, é só você pegar o celular e acionar o seu seguro, uma troca de pneus. Sua esposa está Verdade. com um carro na cidade e precisa de uma troca de pneus. Ela vai acionar o seguro e tem essa troca de pneus, um chaveiro, um terceiro. E Porque até, você sabe o teu risco. E se você perder o teu carro, e até eu gostaria de compartilhar com você aqui, que está nos assistindo, uma história, né? Eu estava viajando para Recife, de Fortaleza para Recife, muita chuva na estrada, e a gente estava realmente com receio, né, de acontecer alguma coisa. E depois que a gente passou por uma cidadezinha, quando nós chegamos em Recife, a gente soube que uma ponte desabou. E eu queria que você até batesse nesse ponto agora, Max, porque as pessoas às vezes têm uma questão de quando acontece uma causa natural, se o seguro cobre ou não. A gente estava conversando outro dia isso. de em Brasília, houve um alagamento e as pessoas que tinham a garagem subterrânea, embaixo, né, tiveram perda total no carro e Muitas. eu queria que você explorasse um pouquinho. Até você tinha me colocado na questão da água doce, água salgada, Isso, né? água fluvial, Fala, né, e a água fala do para mar. nós aí um Água pouquinho. salgada, a priori, não tem cobertura securitária. A água marítima,
ela não tem cobertura securitária, porque ela vai demonstrar fenômenos da natureza. É Certo. um cataclisma, né? Uma convulsão. E ela toma, às vezes, proporção de tragédia. Ela não tem cobertura. Quando você fala, por exemplo, de um veículo 4x4 usado na areia, usado em dunas, usado em praia, existe uma agravação de risco, porque o seguro ele vai cobrir o carro dentro do seu uso habitual, em estradas, em rodovias abertas ao trânsito, mesmo que ela não seja pavimentada, mas uma vez que ela seja aberta ao trânsito, ao tráfego normal, ele está cobrindo, mas ele não cobre esse veículo se ele for usado, por exemplo, em uma competição esportiva, oficial ou não. Tem os famosos rachas, né? A Verdade. gravação de risco, percebe? Perfeito. Agora, nós tivemos casos, e temos constantemente, das pessoas estarem no trânsito, uma inundação, uma chuva causar uma inundação, um alagamento em alguma região da cidade, a água subir e ter ali aqueles veículos boiando, e às vezes o calço hidráulico, né? A água que entra no motor, entra na câmara de combustão e causa um prejuízo imenso para o veículo. Esses casos estão cobertos. Então, Helder, é como eu te disse, o risco é menor, mas ele existe. E são múltiplos os riscos, porque o seguro vai cobrir o teu carro, vai cobrir o carro do terceiro, cobre os passageiros do teu carro, cobre os passageiros do terceiro, pedestres, motociclistas, ciclistas e outros bens materiais que seu veículo possa vir causar um prejuízo. Percebe? Então, assim, existem inúmeras coberturas e existe a sua necessidade. Nós vamos enquadrar o teu preço pela sua necessidade e pelo teu uso. Então você vai pagar o que é justo. Perfeito. Max, o que as pessoas que estão nos assistindo precisam procurar num bom consultor de plano de saúde, de seguros? Confiabilidade. Confiabilidade. Procure alguém que você conheça. Procure alguém que tenha uma boa indicação. Procure pessoas estabelecidas, pessoas que têm histórico e evite aventureiro. Evite aquela pessoa que simplesmente não tinha o que fazer, perdeu o emprego e está aprendendo alguma coisa, ou está tateando e tentando vender algo. Procure um profissional. Você não procura um curandeiro quando está doente. Percebe? Você procura um médico, você procura alguém com CRM e, de preferência, com experiência naquela área. Haja da mesma forma, quando se tratar de seguros e plano de saúde. Procure um especialista, procure uma pessoa que tenha responsabilidade com você. Max, estamos chegando aqui ao final. Eu gostaria que você imaginasse uma pessoa entre 40 e 50 anos que tem uma condição financeira bacana, que está em dúvida se vai fazer um plano de saúde, se vai fazer um seguro. O que é que você diria para essa pessoa para que, com toda a sua experiência, né, que a gente sabe que você tem, e principalmente ética e boas informações que a gente Certamente. tem sobre você, o que você diria para essa pessoa? Se você está em dúvida se vai fazer o plano ou se vai adquirir o seguro, faça. É porque você precisa. Se você tem dúvida, é porque você precisa dele e você já está tomando essa consciência. Então, procure esse profissional. O Helder colocou muito bem, põe as suas dúvidas aqui abaixo. Nós vamos responder carinhosamente cada uma delas e com muito capricho e zelo por vocês. Você precisa, por isso tenha dúvida. Procure esse profissional, procure a orientação, veja o que é interessante para você e qual o investimento adequado para você. E tenha a sua proteção. Proteja a sua vida, proteja a sua saúde e o seu patrimônio. Ele foi conquistado com trabalho, ele foi conquistado com esforço e foi preservado dessa forma. Então, tanto o seguro quanto os planos de saúde, eles são a melhor forma para você preservar o seu investimento, para você garantir a guarda do que você já possui. Porque na hipótese de você precisar de cirurgia, de tratamentos em UTI, você não precisa de vender imóvel, você não precisa de dispor de um bem e nem tirar uma aplicação, às vezes abrindo mão de rendimentos, para fazer frente àquele tratamento. Você vai usufruir do seu plano nesse momento. Ou do seu seguro, no caso de um sinistro de veículo, de um, seguro, um sinistro de patrimônio na empresa, no lar, ou em que você precisar. Meu amigo Max, chegamos aqui ao final do nosso podcast, muito objetivo, muito claro.
E eu gostaria então de agradecer a você pela sua presença aqui, pela sua amizade, e gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, muito obrigado. Foi um prazer, foi um privilégio falar contigo, Helder. Foi um privilégio falar com vocês. E eu digo assim, esse é o meu horário nobre. Quando eu estou na frente de você, meu cliente, de você que precisa, que quer ter essa consultoria. E isso me realiza como profissional. Me acione, busque e procure, tenha conhecimento, adquira esse conhecimento. E você que está nos assistindo agora, não deixe de colocar a sua dúvida aí nos comentários. Siga aqui o canal. Um forte abraço. Fica com Deus.